parte dessa política aí de acesso às armas, né, do liberou geral do Jair Messias Bolsonaro, o Cláudio Castro, inclusive, está mostrando ali, junto com o Felipe Cury, a quantidade imensa de armas que foi apreendida, e que é muita arma que foi presa, e que é isso, e que é aquilo. E aí você vai observar realmente, né, olha a quantidade de armas aqui que foi apreendida. Olha o tanto de arma apreendida, realmente um monte de fuzil. Mas a pergunta que a gente tem de fazer, como é que esses criminosos passaram a ter acesso a tantos fuzis? O número, meus amigos, de fuzis nem se sabe ao certo. Alguns dados trazem ali que teria cerca de 10 mil fuzis em comunidades no Rio de Janeiro, outros trazem números maiores. Alguns dados trazem ali que foram apreendidos 500 fuzis, 1000 fuzis. Não tem nem dados técnicos sobre isso exatos ainda. E aí quando você vai entender como é que esses fuzis foram parar na mão desses indivíduos? Há um tempo atrás, vamos falar primeiro da questão do crime organizado no geral. Há um tempo atrás, no Liberou Geral, o senhor Jair Messias Bolsonaro, na sua política, revogou mais de 300 dispositivos que faziam com que você tivesse um maior controle sobre munição, uma restrição sobre armamento. O que é que o Bolsonaro fez, meu amigo, quando chegou na presidência da República? Liberou geral e facilitou o acesso à arma de fogo legal para o criminoso. Como assim, Carlito? O Bolsonaro liberou o acesso criminoso legal para a arma de fogo? Sim, meu amigo e minha amiga. E quem diz isso não é Carlito Neto. Quem diz isso é o doutor Lincoln Gaquia, aquele membro do Ministério Público que, inclusive, combate o crime organizado de São Paulo, né? Recentemente foi descoberto um plano para matar ele pelo PCC. Ele talvez seja hoje o maior inimigo do PCC vivo dentro do serviço público. E ele disse que a política do liberou geral do Jair Messias Bolsonaro fez com que, por exemplo, um traficante do PCC, um traficante do CV, um traficante do TCP, um traficante do ADA, um miliciano que comprava antes de forma clandestina, né, contrabandeando fuzis ali por 55, 60 mil reais, passou a comprar um fuzil legalmente, com nota fiscal e tudo, a partir de 8 mil reais. O traficante, Carlito, sim. Mas o traficante não pode comprar armas. Pois é, ele não pode comprar armas. Mas os CACs, que eles pagavam para tirar as carteiras, sim. E aí a matéria que eu vou ler para vocês aqui, inclusive, é a matéria de 2022 ainda, de julho. Investigações mostram como o PCC usa a política de Bolsonaro para se armar. Use esse mesmo critério para o Comando Vermelho, tá? Vitor Furtado, o Bala 40 foi surpreendido pela Polícia Federal, pela Polícia do Rio de Janeiro, vendendo armas para bandidos. Tinha um arsenal com 26 fuzis e outras armas avaliados em 1 milhão e 800 mil reais. Em São Paulo, no Lajeado, Zona Leste, os policiais do Departamento de Narcóticos, o DENARC, encontraram um fuzil carabina, 2 pistolas, 2 revólveres com Diego Isidoro, de 35 anos, acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Em Uberlândia, a Polícia Federal apreendeu na casa de um outro integrante do PCC 2 carabinas fuzil T4, 2 pistolas, uma espingarda e um revólver. Ocorridos em 3 estados diferentes, eles são casos isolados e indicam uma nova forma de agir do crime organizado. Todas essas armas foram compradas legalmente por laranjas ou por criminosos. Isso aqui já ajuda a desconstruir a tese vagabunda do senhor Cláudio Castro, que no Rio de Janeiro está entrando muito fuzil, que no Rio não produz fuzil. O fuzil está entrando no Rio pelas fronteiras federais. Não, Cláudio Castro, o Rio se encheu de fuzil legalmente. Como essa matéria aqui, por exemplo, da revista Fórum, vai trazer, ó. CAC recebeu mais de 1 milhão e 600 mil para fornecer armas ao Comando Vermelho. Calma. Mas vamos seguir a matéria aqui do Lincoln Gaquia, fala do Lincoln Gaquia, tá aqui, ó. Todas essas armas foram compradas legalmente por laranjas ou por criminosos com ficha criminal que se registraram como colecionadores, atiradores ou caçadores, os chamados CACs. Policiais especialistas no combate ao crime organizado afirmam que isso é consequência dos decretos e portais sobre armas que o governo de Jair Bolsonaro editou em 2019 e em 2020. Ampliando o acesso de arma de fogo potente e munições e ao porte. O Estadão procurou o Palácio do Planalto para falar sobre o tema, né? Eles sempre negam, como a gente sabia na época, né?
E aí fala aqui sobre, por exemplo, no processo que o Exército revogou de 3 portarias do Comando Logístico do COLOG, que tratavam de transporte, do rastreamento, da identificação e da marcação de armas e munição e produtos bélicos. Sem isso, o governo revogou, né? Várias coisas. O governo revogou várias coisas. Vários mecanismos, dispositivos relacionados ao tema. O que aconteceu? Sem esses critérios de rastreio, não seria mais possível saber onde um lote de balas usadas em um crime foi comprado e por quem foi comprado. Também não seria mais possível saber se o CAC estava levando a arma ao clube de tiro ou se ele está circulando armado, o que é proibido. Ao todo, o Bolsonaro alterou e incluiu ou revogou mais de 300 dispositivos relacionados ao tema. A nova situação permitiu aos bandidos a opção de comprar uma arma por até 65% menos do que eles eram obrigados a pagar no mercado de contrabando, na Bolívia e no Paraguai. É o que diz o promotor Lincoln Gaquia, um dos maiores especialistas do país no combate ao crime organizado. Palavras do Lincoln Gaquia, não é um esquerdista, não é um comunista, não é um defensor de bandidos, como eles gritam por aí, né? É alguém ligado às forças de segurança pública, ou pelo menos que atua junto com as forças de segurança pública no combate ao crime no Brasil. É muito fácil pegar um laranja e tirar o certificado de CAC. O documento é concedido pelo Exército. Se for para ser atirador, o criminoso poderá comprar até 30 armas com esse registro, sendo 15 fuzis de uso restrito e 6 mil munições por ano. Já se o bandido obtiver o registro de colecionador, ele não terá limite na compra de armas, desde que adquira apenas 5 de cada modelo, como os fuzis AR-15 e o Ruger, que hoje custam R$8.000, ou pelo menos na época da matéria. Eles, os integrantes das facções criminosas, né, pagavam de 35 a 59 mil reais num fuzil no mercado paralelo. Agora eu pago 12, 15 mil num calibre 5,56 com nota fiscal, diz o promotor. Segundo ele, foram detectados em várias investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, ordens de facção criminosa para que membros do grupo tivessem registro de CAC. Gaquia não é contrário aos CACs. Ele mesmo é CAC há 30 anos, desde que entrou no Ministério Público. Mas olha aqui, vamos pegar nesse cálculo simples aqui, ó. Se o cara for, por exemplo, um atirador, ele teria direito a comprar 15 fuzis. Digamos que o crime organizado paga ali a licença para 20 atiradores. Eles conseguiriam comprar, meu amigo, 20 atiradores, conseguiriam comprar 300 fuzis. Se for um CAC, eles conseguiriam comprar muito mais. Se for um colecionador, na verdade, conseguiriam comprar muito mais, porque não teria limite para comprar armas, desde que as armas fossem 5 de cada modelo. Carlito, mas você está falando do caso de São Paulo. Eu queria que você falasse do Rio de Janeiro. Tá aqui o caso do Rio de Janeiro, ó. CAC recebeu mais de 1.600.000 para fornecer armas ao Comando Vermelho. Documento aponta um gasto com cartuchos de diversos calibres fornecidos por um homem identificado como Bazana. Facção gastou mais de 5 milhões em armamentos em apenas um mês. Traduzindo, a maior parte dessas armas que vocês estão vendo aqui, ó, foi comprada legalmente. Graças a quem, Carlito? A Jair Bolsonaro. Graças a Jair Bolsonaro. Então, quem é que está ajudando o crime organizado no Rio de Janeiro, Carlito? Quem é que está ajudando o crime organizado em São Paulo, Carlito? Quem é que facilita a atuação dos bandidos, Carlito? Quem é que é ligado à milícia no Rio de Janeiro, Carlito? Quem é que homenageou milicianos da Assembleia Legislativa Estadual no Rio de Janeiro, Carlito? Tudo em uma palavra só. O clã Bolsonaro. Ou em uma frase só, né? O clã Bolsonaro. Tudo em uma frase só. O clã Bolsonaro. O clã Bolsonaro que homenageou o Major... Olha quem aqui, o Major Ronald, ó. Major Ronald. Major Ronald, homenageado por Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Olha que notícia maravilhosa, ó. Alvos de operação, milicianos foram homenageados por Flávio Bolsonaro em 2020, em 2003 e em 2004. Tá aqui, ó. Major Ronald Paulo Alves. Tem o Adriano da Nóbrega também, que a mãe trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tem o Rony Lessa, que era vizinho do Jair Bolsonaro. Tem o TH Joias, que alimentava o mercado de armas no Rio de Janeiro e que era amiguinho do Cláudio Castro aqui, ó. Deputado estadual é preso por intermediar as armas para a facção do Rio de Janeiro. Na comunidade, governador Cláudio Castro,
secretário Felipe Cury. Tem criminoso, a gente sabe, infiltrado no meio da população. Mas a maior parte da população é formada de trabalhadores, cidadãos de bem. O que vocês fizeram no Rio de Janeiro foi misturar tudo em uma coisa só. Tá na favela é bandido, bala. Foi o que vocês fizeram. Foi o que vocês fizeram. Quem armou o crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias regiões do Brasil, de forma legal, foi o Bolsonaro. A política do Bolsonaro permitiu, no exemplo que eu dei, 20 CACs legalizados conseguiriam alimentar o crime organizado com 300 fuzis. Sem limite de munição, dependendo se ele é CAC, ou se ele é atirador, ou se ele é colecionador. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? A realidade que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que o Bolsonaro fez para ajudar o Rio a chegar nesse resultado? Reflitam.